Aqui quem fala é o pastor Glauco Barreira Magalhães Filho. E nós estamos aqui diante de uma paisagem deslumbrante. Você pode perceber aqui toda a imensidão da serra. Estamos em Guaramiranga, aqui nós temos uma vegetação muito variada ali, uma casa que é de antiguidade, ela é da época do Império, do século XIX. E estamos aproveitando esse momento aqui, diante de toda essa paisagem, para falar exatamente da glória do nosso Deus, das maravilhas da criação de Deus, conforme a Escritura dá testemunho. No Salmo 19, um salmo que nos é bastante conhecido, no versículo de número 1, o salmista diz assim, ou a partir do versículo 1, porque leremos além do primeiro versículo, outros. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia declara isso a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz. Mas a sua voz se faz ouvir por toda a terra e suas palavras até os confins do mundo. Ali pôs uma tenda para o sol, que como um noivo sai do seu aposento e como herói se alegra a percorrer o seu caminho. Sai de uma extremidade dos céus e percorre até a outra extremidade. Nada se esconde do seu calor. A Bíblia fala que a natureza, ela tem uma linguagem, ela tem uma mensagem, ela tem uma proclamação. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia o seu poder. E aqui diz que apesar de não se ouvir a voz, há uma comunicação, há uma linguagem. Quando lá, depois de ter criado todas as coisas, a Bíblia diz que Deus falou, eis que tudo é muito bom, mesmo quando ele disse isso em relação a cada momento da criação, Deus não queria falar para ele próprio que era bom. Deus queria falar para o homem. Eu sei que ele criou a sua imagem e semelhança, dotado de inteligência, de capacidade de concordar com Deus, de dizer realmente tudo é muito bom, de dizer amém àquela afirmação de Deus, de apreciar todas as belezas da criação. Então nós temos também lá na carta aos Romanos, no capítulo 1, que os homens são inexcusáveis, porque o eterno poder de Deus, sua divindade, se manifestam pelas coisas que estão criadas. Nós podemos então concluir que não há razão para o homem negar a existência de Deus, de um Criador por trás de toda essa coisa que estamos vendo. Durante o período da Idade Média, Tomás de Aquino valorizou muito o aspecto racional dessa constatação, dizendo que deveríamos encontrar uma razão de existência para as coisas. Deveria haver uma causa não causada para tudo isso, um motor que move o mundo, que move a natureza, que dá ação a todas as coisas e que ele próprio não foi movido. E através desse raciocínio, ele inferiu, a presença do Criador por trás de todo o universo. Mas dentro do movimento evangélico, uma outra percepção foi colocada, menos racionalista. Nós temos, por exemplo, Jonathan Edwards destacando a beleza da criação, a harmonia. Quer dizer, nós, ao olharmos para a natureza, antes mesmo de fazermos essas digressões, esses raciocínios que Tomás de Aquino sugerira, nós já nos deslumbramos com aquilo que vemos, nós já nos sentimos diante da imensidão do universo, diante de uma beleza que nos toma, que se apodera de nós e que dá testemunho imediato do Criador. João Calvino falava do sensus divinitatis, portanto também não falava tanto de um aspecto primariamente racional, mas de uma espécie de sentido que nós temos, um sentido do divino, pelo qual a gente percebe o mundo criado e se maravilha com ele. Alguns teólogos chamavam isso de revelação natural. Os homens que não são capazes de ter esse sentimento, esse deslumbramento, eles estão como que castrando uma dimensão de sua existência. Eles estão matando um sentimento mais profundo que por natureza brotaria. Por isso que a Escritura diz que só o nécio, o tolo, diz no seu coração não há Deus. E os ateus que vemos por aí são pessoas neuróticas, pessoas demasiadamente críticas, ressentidas, pessoas que castraram um aspecto de sua existência enquanto seres humanos que dá beleza, que dá poesia, que dá todo um sentimento de ordem para a vida. E a mesma Escritura que fala dessa revelação geral de Deus, mesmo no Salmo 19, já continua a leitura com a revelação especial, dizendo que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos.
O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos, mais desejáveis que o ouro sim, do que o ouro puro, mais doces do que o mel que goteja dos favos. Então nós podemos perceber que quando a gente vai da natureza para a palavra de Deus, a gente ainda está dentro dessa esfera de beleza, sendo que aqui na Bíblia, na revelação especial, nós conhecemos o desígnio de Deus, o propósito de Deus para conosco, os seus juízos, os seus mandamentos, os seus preceitos, e a descrição do salmista é de um paladar que aprecia, são mais doces do que o mel, destilado dos favos, de algo que traz um conforto psicológico, restaura a alma, refrigera a alma. Quer dizer, quando você começa com a revelação geral, vai descendo para a revelação especial, você se aprofunda nesse deleite de Deus, você se aprofunda nessa satisfação em Deus, pela qual o salmista em outros momentos disse: a quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra não há outro a quem a minha alma deseja. Muitas vezes a nossa visão estritamente teológica, científica da Bíblia, comete o mesmo equívoco de Tomás de Aquino em relação à natureza. Vê um aspecto da realidade, mas perde o outro, da beleza, do deslumbre que Jonathan Edwards, Calvino foram capazes de ver em relação à natureza e que nós temos que ser capazes de ver dentro da Bíblia. Mais do que um livro para a gente dissecar, analisar, fazer como que um exame laboratorial, aqui nós temos Deus falando conosco, a palavra viva. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Note que Jesus não fala que saiu, mas que sai, no presente, sai agora. Deus está falando para aqueles que querem ouvir. E você pode ter um encontro com Deus através da palavra. Você pode encontrar esse refrigério, esse deleite em Deus através da leitura da sua palavra. Então este livro não é apenas um livro para a gente vê-lo cientificamente, historicamente. É um livro para a gente, nele ou por ele, ter um encontro com Deus, descobrir que Deus é a satisfação para a nossa alma, que fomos criados por Deus e para Deus, e nossa alma não encontrará descanso enquanto nele não repousar. E não há caminho para Deus senão através de Jesus. Jesus é o verbo através do qual Deus criou todas as coisas, porque ele o fez pela sua palavra. É a sabedoria de que fala lá em Provérbios, pela qual todas as coisas tiveram sua medida e beleza. E este verbo se fez carne e habitou entre nós. E a revelação especial culmina na sua pessoa. Deus outrora falou pelos profetas de muitas vezes, mas por último falou por intermédio de seu Filho. É a revelação máxima de Deus. Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. E quem é capaz de ter essa visão espiritual para ver em Jesus mais do que o carpinteiro, é capaz de ver a glória, como diz lá em João, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, não encontrará satisfação para a sua alma em lugar mais nenhum, a não ser na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então Jesus é aquele noivo de cantares. Jesus é o amado da nossa alma. Jesus é a nossa rocha inabalável, é a videira verdadeira em relação à qual nós somos os ramos. Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Paulo diz: não sou eu quem vive mais, é Cristo que vive em mim. E quem tem o Filho de Deus tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então tudo aquilo de que sua alma precisa está na pessoa bendita de Jesus. Você começa a ver o verbo por trás da criação, mas é quando você encontra o verbo encarnado que você vai encontrar finalmente a resposta de que sua alma precisa, em definitivo, a salvação para a sua alma e a santificação para a sua vida crente. Então comece a ver o Evangelho com outros olhos, não apenas com olhos matemáticos, com olhos frios, dissecatórios, analíticos, mas comece a olhar para o Evangelho e ver a beleza do plano de Deus, e ver a maravilha do amor de Deus. Como disse Lutero uma certa vez: Deus para mim não é o motor não movido, nem a causa não causada. Deus para mim é um forno de amor em brasas. Então você precisa descobrir esse Deus de amor que se manifestou na pessoa bendita de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e que você possa sair daqui para aqui e nesse livro encontrar aquele que deu a vida por você na cruz do Calvário. Que Deus abençoe a todos.